Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para o curso de O Livro dos Médiuns. E essa alegria é por estarmos juntos, mesmo que de maneira virtual, ligados pelo pensamento, pelo sentimento, junto aos amigos espirituais e junto a Jesus, que cuidam de cada um de nós. Meu nome é Leila e nós vamos ver hoje a 18ª aula, videoaula. E depois então nós vamos iniciar um chat para tirar as dúvidas, para conversarmos um pouquinho sobre o assunto da aula de hoje. E vamos ver então 2 capítulos: Contradições e Mistificações, Charlatanismo e Embuste, que são assuntos muito importantes para que possamos entender tudo aquilo que existe ainda contra a doutrina espírita, contra o espiritismo. E como nós sempre fazemos, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com uma prece e a leitura de um trecho do Evangelho. E o escolhido para hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 1, inicia esse livro. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E nos foi trazido pelo evangelista Mateus em seu capítulo 10, versículo 8. E essa frase, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, é justamente o título desse capítulo 26. Tal a importância de tais palavras para todos nós. E assim, envolvidos que nos encontramos, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizagem. Que possamos juntos refletir sobre tudo aquilo que nos é trazido nesses 2 capítulos, para que possamos entender e tirar as dúvidas de todos aqueles que ainda têm sobre a doutrina. Pedimos que nos envolva nesse momento, cuidando de cada um de nós. Graças a Deus. Então nós vamos continuar com esse capítulo, vamos continuar com as nossas palavras, para que possamos esclarecer, sempre com muito carinho, as dúvidas que ainda existem e que servem de oposição ao espiritismo. Porque não podemos deixar dúvidas sobre a seriedade da doutrina que abraçamos, ou que pelo menos já simpatizamos. E por isso a necessidade de entender bem as contradições, as mistificações e o charlatanismo sob o ponto de vista da doutrina espírita. Nós vamos começar com as contradições, que nós já vimos uma parte lá no início do Livro dos Médiuns, quando nós vimos os sistemas, estudamos os sistemas. E o que é contradição? Sempre é bom nós conhecermos o significado das palavras, que muito nos ajuda a compreender o assunto que está sendo estudado. Contradição é o ato ou efeito de contradizer-se. Incompatibilidade entre alegações atuais e anteriores.
entre palavras e ações. Ou seja, é a contestação, é a oposição. E a contradição, oposição aos fenômenos mediúnicos que nós vamos ver na noite de hoje, podem ser de origem humana ou de origem espírita. E essas contradições de origem humana é que são justamente, fazem parte desse início que já foi estudado lá quando nós vimos sistemas. E o que são as contradições? Vamos fazer uma pequena revisão para que possamos encadear a nossa compreensão. As contradições de origem humana são aquelas diferenças existentes entre os próprios homens, pela divergência sobre as causas, as consequências dos fenômenos espíritos. Ou seja, são opiniões diferentes, crenças diferentes, valores diferentes. E quando a doutrina espírita surgiu, as observações eram muito incompletas, era tudo ainda muito desconhecido. E era natural que surgissem opiniões diferentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritos. E essas opiniões eram trazidas pelas ideias pessoais, crenças e valores, né? E em sua grande maioria já caíram diante de um estudo mais sério, mais aprofundado que era necessário. E nós trouxemos então uma foto de Chico Xavier numa reunião em que houve a materialização de um espírito. Chico Xavier estava presente nessa reunião e se permitiu fotografar para dar ainda credibilidade ao fenômeno. Porque muitos diziam e ainda dizem que não existe isso. E ele ali estava presente. A sua seriedade, a confiança de todos nele, fez com que ele comparecesse e se deixasse fotografar. Porque essas contradições que existiam naquela época, ainda existem algumas hoje. E elas só vão se apagando à medida em que elas vão sendo mais bem observadas, mais bem compreendidas, e os pontos fundamentais da doutrina espírita vão se estabelecendo. Mas ainda escutamos com muita frequência perguntas como: se o ensinamento é dado pelos espíritos, né? Que é doutrina espírita, doutrina dos espíritos, dizem os adversários do espiritismo, como pode não ser o mesmo? São as contradições de origem espírita. O que vocês responderiam a essa pergunta? Agora é para vocês. É uma aula, então é muito bom nós participarmos ativamente para compreendermos tudo aquilo que ali estava. Essas contradições se encontram mais na linguagem dos espíritos do que realmente na forma. Estão mais na superfície do que no fundo dos problemas. E somente um estudo sério e aprofundado da ciência, lembremos sempre que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Então, só esse cuidado é que vai nos mostrar realmente o que acontece. Porque, à primeira vista, esse tipo de contradição parece ser, com efeito, uma das principais pedras de tropeço da ciência espírita. Mas vamos refletir sobre a origem dessas contradições. Iniciando pelo grau de ignorância ou saber dos espíritos. Os espíritos estão em graus diferentes, né? Moral e intelectualmente. Vamos lembrar daquela escala espírita. Os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos perfeitos, chegando aos espíritos
puros. Então, cada um está numa escala. Espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Não são todos iguais. Uma outra razão que existe é o embuste de espíritos inferiores. É aquela mentira repleta de astúcia que é usada com o intuito de enganar, de brincar com as pessoas. Os espíritos inferiores podem, muitas vezes, tomar nomes emprestados e dizer, por malícia, por ignorância, por brincadeira, o contrário daquilo que esses espíritos diriam, esses espíritos dos quais usurparam os nomes. E por que isso é permitido? Para a aprendizagem daquele médium, para a aprendizagem daquele espírito que está fazendo isso, a aprendizagem daqueles todos que estão participando da reunião. Uma outra razão são os defeitos pessoais do médium. O médium é um espírito em evolução, com qualidades, mas também com aquela parte que ele precisa melhorar. E muitas vezes esses defeitos, a falta de estudo, a má interpretação, podem influir, sim, sobre a pureza das comunicações, podem alterar, mascarar o pensamento do espírito, ou seja, é o comportamento moral do médium. Uma outra razão é a insistência para obter uma resposta. Quando nós queremos uma resposta a alguma consulta que estamos fazendo, e estamos com algum médium que está sendo o veículo de maneira psicofônica ou de maneira psicográfica, nós queremos aquela resposta no imediato. E por algum motivo, o espírito se recusa a dar aquela resposta. E então, um espírito inferior olha lá o embuste, se apresenta e dá a resposta. Que é a resposta, qualquer resposta serve. Porque sempre que nós fazemos a nossa prece, sempre que nós fazemos uma consulta, um espírito, nós precisamos aprender a receber, a esperar a resposta que virá no momento certo e de maneira certa. Uma outra razão é a vontade do próprio espírito relacionada com a insistência. O espírito fala segundo os tempos, os lugares, as pessoas. E pode julgar útil nem tudo dizer. E não dizer a todo mundo. Tudo tem um motivo, tem uma razão, tem uma permissão. E, finalmente, insuficiência da linguagem humana, dos meios de comunicação. Para exprimir, nós ainda temos muitas dificuldades de palavras para exprimir as coisas do mundo espiritual. Menos do que havia. Quando Kardec trouxe a doutrina espírita, ele precisou até inventar nomes, porque era totalmente o nosso desconhecimento, era total o nosso desconhecimento. Então, vamos resumir tudo isso de uma maneira bem concreta. Aos espíritos não é dado saber tudo. Existem informações que devem permanecer ocultas para o nosso bem, como o futuro. Nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio, que hoje estamos preparando o nosso futuro, que não está escrito em lugar nenhum. Nós participamos do nosso dia a dia. E o princípio das coisas. O porquê daquilo que nós estamos passando, o porquê disso ou daquilo. Se nós recebemos a bênção do esquecimento do passado, a cada reencarnação é para o nosso bem. Ainda não estamos preparados para saber tudo. Precisamos saber homeopaticamente.
Então, nós vemos que as contradições de origem espírita só têm por causa a diversidade natural das inteligências, dos conhecimentos, da capacidade de julgar e da moralidade de certos espíritos, dos médios dos médios encarnados e dos espíritos desencarnados. E quando nós passamos a refletir sobre toda essa informação trazida pelos espíritos, sobre e porquê dessas contradições, como será que vocês responderiam à pergunta? O mesmo espírito, comunicando-se em dois centros diferentes, pode transmitir sobre o mesmo assunto opiniões contraditórias, mesmo espírito, mesmo assunto. Casas diferentes. Será que ele pode transmitir opiniões contraditórias, espíritos superiores? Contraditórias? Não. Modificadas? Talvez. Pelas ideias e opiniões diferentes, até do próprio médium. E por que que acontece isso? Por que ele não traz opiniões contraditórias? Porque os centros estão sob a influência de diferentes falanges de espíritos, o que vai influir na maneira como essa comunicação vai chegar. Um exemplo muito grande acontece na nossa casa, com novos trabalhadores vindo de outras casas, né, pela mudança de residência, por problemas de horários, por problemas diversos. E quando aqui chegam, precisam iniciar os cursos. Aqueles que estão já trabalhando mediunicamente, é dada até uma permissão de se começar pelo livro dos médios, mas é necessário, porque é necessária aquela combinação, aquela sintonia com a falange que dirige a casa. Na nossa casa, com a equipe de irmã Maria Angélica. E até com os costumes da direção terrena, dos trabalhadores terrenos, para que tudo possa ficar de uma maneira muito simples. E dessa maneira, então, nós entendemos que a contradição é aparente apenas, porque a ideia central é a mesma. Não é a comunicação que é contraditória, e sim a maneira como é transmitida, né? Fechando esse assunto. A linguagem dos espíritos é sempre a mesma para as mesmas pessoas. Ela vai variar, sim, segundo as pessoas, diferentes e aos lugares, porque é necessário adequar o que está sendo dito para aquelas pessoas e para aqueles lugares. Quando nós respondemos uma criança, por exemplo, sobre a desencarnação de um ente querido, nós vamos usar palavras diferentes daquelas que usamos para um adulto. O assunto vai ser o mesmo. A ideia é a mesma. Então, não está sendo dito nada diferente, mas de maneira diferente. Mas mesmo entendendo que é uma aparência, dúvidas podem muitas vezes persistir na mente das pessoas. E será que há alguma maneira de nós podermos nos servir para conhecer essa verdade? Existe sim uma essencial: submeter todas, mas
todas mesmo as comunicações ao exame severo da razão, do bom senso, da lógica. Ou seja, estudar, comparar com outras mensagens, aprofundar aquele assunto para saber se não tem alguma coisa estranha. Não importa de quem seja aquela assinatura. Nós precisamos estar muito alertas para tudo aquilo que chega até nós. Porque o conhecimento é verdade, só a esse preço se obtém. O Espírito de Verdade nos traz um conselho que está no Livro dos Médiuns e que devemos ter sempre em nossas mentes. No lugar de ficarmos procurando comparações entre a doutrina espírita e outras religiões, entre uma casa e outra casa. Então ele nos diz que a melhor doutrina é aquela que melhor satisfaz o coração e a razão. É aquela que tem mais elementos para conduzir os homens ao bem. E ele termina: essa eu vos garanto, a que prevalecerá o Espírito de Verdade. Estamos bem naquela religião, naquela casa. Está nos respondendo às nossas dúvidas. Está nos mostrando realmente a verdade. Então não há por que ficar discutindo isso ou aquilo. Essas contradições são muito desagradáveis. Mas mais desagradáveis do que elas são as mistificações. Mistificar é o ato de velar, de esconder uma certa realidade com o objetivo de enganar, ludibriar a credibilidade e o bom senso. Ou seja, é um logro, é uma tapiação. E no Espiritismo especificamente, é aquela comunicação dada com o objetivo de enganar ao médium ou aquele grupo que ali está, tentando se passar por quem não é, ou apresentando teorias e sistemas falsos no lugar de verdadeiros. A mistificação é, sem dúvida nenhuma, um dos escolhos mais desagradáveis da prática espírita, mas também um dos mais fáceis de serem afastados. E como acontece isso? Não exigir do Espiritismo senão aquilo que ele nos possa e deva dar. Qual é o objetivo do Espiritismo? O progresso moral da humanidade. Então vamos lembrar daqueles espíritos levianos, ignorantes, inconsequentes, zombreteiros, metem-se em tudo e tudo respondem, sem se importarem com a verdade. Gostam de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias, dizendo aquilo que está, que vai fazer com que aquela pessoa fique feliz, fazer pequenas intrigas, induzir maliciosamente ao erro, por meio de mistificações, por meio de espertezas. E olha a nossa atenção, porque se o objetivo do Espiritismo é o progresso moral da humanidade, é isso que nos importa. Mas tem alguns que dizem que nada pedem, mas são enganados. E realmente é verdade. Mas olha só, se nada pedem,
aceitam o que está dizendo, o que é a mesma coisa. Se recebessem com reserva e desconfiança tudo aquilo que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, evolução da humanidade, essas pessoas não seriam tão facilmente enganadas pelos espíritos inferiores. Porque essa mistificação experimentada por qualquer pessoa traz sempre uma finalidade útil, sempre. Afastá-la da preguiça no estudo, afastá-la das suas necessidades de cuidar de si, do próximo, da vaidade pessoal, dos excessos de confiança em si. Quantas vezes nós estamos tristes em algum lugar, sentado numa condução, numa fila, alguém percebe e começa a falar coisas. Não pedimos, mas estamos aceitando. Olha só o que nós estamos fazendo. Se é um elogio, excesso de confiança. Então, tem uma finalidade útil. Então, receber com reserva, com desconfiança, não é discutir, aquietar-se, mas refletir sobre aquilo. Não vejamos nunca nos espíritos os substitutos dos antigos adivinhos, dos antigos feiticeiros. Outro tipo de engodo que acontece é conhecido como charlatanismo. Charlatão, termo muito conhecido nosso. Né? Então, nós precisamos lembrar o que é um charlatão. É aquele que se utiliza da boa-fé de alguém. Geralmente finge atributos, qualidades que não possui, para obter dessa pessoa vantagens, ganhos, lucros. Ou seja, é um impostor. Allan Kardec preocupou-se sempre em esclarecer esse assunto àqueles que criticam o espiritismo. E o que devemos fazer hoje em dia, né, de maneira delicada, sempre com muito carinho, por às vezes notícias que surgem em jornais, na internet, em anúncios. E ele fez o quê? Colocando dentro do charlatanismo os médios interesseiros, as fraudes espíritas. Porque como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada há de surpreendente que alguns não queiram explorar a doutrina espírita, o ensinamento dos espíritos. Então vamos começar pelos médios interesseiros, que são aqueles que fazem do uso da sua faculdade uma profissão, dando o que se denomina de consulta ou de sessões remuneradas. A remuneração pode ser financeira ou ambições de toda parte. Um cargo, um emprego, uma amizade, sobre as quais se fundem o quê? Vantagens pessoais. Satisfação da vaidade. Lembremos daquelas palavras que foram colocadas do Evangelho para iniciar a aula de hoje. E agora vamos cada um refletir e responder para si, que nós não vamos dar a resposta. Como será que os espíritos superiores recebem essa atitude? O que vocês acham? Qual é a resposta que nós devemos dar a esses médiuns interesseiros? Nós já dissemos, desinteresse. É a melhor resposta. Não é ficar criticando, porque cada um está num estágio evolutivo. É fazer uma prece para que ele coloque a sua mediunidade a serviço da espiritualidade superior.
Então, o desinteresse é a melhor resposta que nós podemos dar. Aqueles que só veem os fatos, o produto de habilidade. Porque nunca, nunca mesmo, há charlatanismo desinteressado. Tem sempre alguma coisa. E nada se presta mais ao charlatanismo do que as fraudes, que é aquele esquema ilícito de má-fé, sempre usando a má-fé, criado para obter ganhos pessoais. Pode ser até que juridicamente tenham outros significados legais, como, por exemplo, os mágicos, que é uma profissão, não sei nem se já é uma profissão regularizada, mas é uma profissão. Os mágicos que se apresentam em festas, como shows, né? Ele ali está fazendo um trabalho. Mas, por causa disso, aqueles que não admitem a realidade das manifestações mediúnicas atribuem à fraude os efeitos produzidos. Porque se um mágico pode fazer uma mesa caminhar, por exemplo, andar, por que aquilo teria que ser verdadeiro? Então, por isso, as fraudes espíritas foi dado o nome de fraudes espíritas. E qual é a categoria? As categorias de manifestação mais propícias a essa crença. Fenômeno físico de efeito inteligente. Vulgares tais como movimento, pancadas, transporte de objeto, a escrita direta, aquele fenômeno de colocar, né, que havia muito antigamente, colocar uma folha e ela voltar escrita. Respostas banais. Tudo isso são propícios, sim, a fraudes espíritas. E por quê que elas são mais propícios? Porque elas despertam mais curiosidade do que outros fenômenos. Atraem multidões. Nossa, se alguém disser ali está vendo um fenômeno, que a mesa está andando ou qualquer coisa assim, muita gente vai para lá. Porque eles dirigem-se mais aos olhos do que à razão. Podem ser fraudes provenientes de alguns trapaceiros, mas podem ser também fenômenos mediúnicos, que não há nenhuma surpresa. E isso não ocorre com as comunicações inteligências de alta importância. Aqueles efeitos de maneira séria. No livro dos médiuns, há um fato ocorrido, né? Kardec nos traz um fato ocorrido na Sociedade Espírita de Paris, quando o homem foi procurá-los e disse que era um bom médium, escrevente intuitivo, e que se punha à disposição da Sociedade Espírita. Acontece aqui, acontece em outras casas sérias, acontece comumente isso. E segundo o hábito que eles tinham, que é da nossa casa, que é de muitas casas espíritas, não é porque está chamando o outro de mentiroso, não, mas é não admitir em trabalhos mediúnicos um médium cujas faculdades são desconhecidas. Nós não conhecemos aquele médium. Eles pediram, como nós pedimos, aquele visitante que comparecesse a uma reunião particular, né, para conversar, para fazer as suas provas, para testar mesmo. Ele compareceu. Muitos médiuns deram as respostas notáveis às perguntas que eram feitas. Né, havia muita consulta naquela época. E também escreveram brilhantemente questões tratadas, assuntos desconhecidos. E chegou então a vez daquele visitante apresentar o que ele havia escrito. Ele escreveu
palavras sem significação. Disse estar mal disposto naquele dia. Podia estar, mas ele mesmo deveria ter dito que não estava se sentindo bem, que é o papel de todos os médiuns. Nunca mais apareceu, por quê? Ele achou, sem dúvida nenhuma, que o papel de médium de efeitos inteligentes era muito difícil de ser representado. Então, nós precisamos estar muito atentos para esses acontecimentos. Porque o charlatanismo, as fraudes espíritas, de um modo geral, podem existir em toda parte. Por que não poderiam existir na doutrina espírita? Cabe a nós, isso sim, analisar com seriedade os fenômenos espíritas que presenciamos. Porque todo observador sério, aquele que aprofunda tudo com maturidade, com paciência, com perseverança, se não consegue fazer hoje, amanhã vai conseguir, vai percebendo nuances delicadas que escapam ao observador superficial. Repetindo, a doutrina espírita é ciência, é filosofia e é religião. Como ciência, ela nos mostra que a experiência ensina a conhecer os espíritos. Nos ensina a ver o que é verdade, o que não é. Assim como nos ensina a conhecer os homens. Então, nos dá as ferramentas, todas que precisamos. Então, essa aula é muito importante para que possamos entender, às vezes, algumas coisas que não gostamos. Lembremos das razões, lembremos do papel de cada um daquilo, que todos estão em crescimento, em evolução, mas cuidemos da nossa compreensão. Não acreditar em tudo que nos chega à mão. Não passar pela internet mensagens que não temos certeza se é daquele médium. Vamos averiguar, vamos ver com muito cuidado. Essas fraudes espíritas. E nós estamos, então, chegando ao final, né, do livro. Não é, ainda temos mais aulas. Mas isso não quer dizer que nós já sabemos tudo. Eu já sei tudo sobre mediunidade. Não. Estudar, estudar, estudar. Disciplina, disciplina, disciplina. Necessidades essenciais para a nossa evolução. Fazer quantas vezes for necessário o livro dos médiuns. Ler outras obras, sim, a espíritos que estão próximos de nós, trazendo muitas informações, conhecimentos, consolo. Mas vamos averiguar daquela realidade. E assim, então, depois da nossa aula, nós vamos passar agora para o chat, né? Para que nós possamos conversar um pouquinho, tirar as dúvidas todas que tenhamos. A próxima aula das reuniões e das sociedades espíritas. E assim, então, envolvidos que nos encontramos, profundamente agradecidos pela oportunidade que estamos tendo nesse momento de colocar em ação tudo aquilo que aprendemos, tendo essa equipe espiritual ao nosso lado e que, junto a Jesus, está sempre junto de nós. Pedimos que essa sintonia envolva a todos aqueles que ainda não conseguem
seguir o ensinamento de Jesus. Todos aqueles que estão passando por necessidades físicas, econômicas, sentimentais, mentais e até morais. Mas antes pedimos, Senhor, fique conosco. Precisamos muito de Ti. Graças a Deus.